Cabala. Palestra realizada em 1º de janeiro de 1965. Neville Goddard. Parte 1. Na quarta-feira passada, tive a ocasião de ir a uma velha Bíblia minha e lá encontrei 2 cartas do meu velho amigo Abdullah. Há muito que os conheci, pois me foram dados em 1930 ou 31. Eles agora estão moldando e caindo aos pedaços. Eles eram simplesmente instruções sobre a Cabala, e a primeira parte deles não lhe interessaria, porque é tudo muito técnico em hebraico, mas há outras partes que eu sei que lhe interessarão. E foi o que ele disse em uma delas. Entre aspas, as criaturas nunca são culpadas dos erros aparentes que cometem. O Senhor ordenou todas as obras, e somente Ele realiza tudo o que é realizado. Fecha aspas. É assim que começa. Ele não acusa ninguém do mal, pois todos cumpriram seu comando e executaram seu serviço. Se houver mal, somente eu, o Senhor, sou mau. Isaías 45, versículo 7. Quando você o lê pela primeira vez em um certo nível de consciência, fica surpreso. Está em conflito com tudo o que você considera querido, mas ele não para por aí. Ele faz uma pequena passagem do livro de João, o capítulo 4. É uma conversa entre Jesus e a mulher de Samaria. E disse-lhe: Mulher, acredite em mim, está chegando a hora em que você nem nesta montanha, nem em Jerusalém adoram o Pai. Você adora o que não sabe. Adoramos o que sabemos, pois a salvação é dos judeus. Versículo 21. E então ele para por aí. Quando você lê, você se pergunta sobre o que é isso. Agora ouça a interpretação desse velhinho. Yehudá, ele traduz. Yehudá como judeu. Nós anglicizamos a palavra Yehudá e a chamamos de Judá. Judá está escrito exatamente como você escreveria o nome do Senhor. Yod, Ri, Val, Ri. Apenas você insere um Dalet, a letra D, na palavra. Judá era o 4º filho de Jacó. Em todas as listas dos filhos de Jacó, ele recebe a posição de 4º. Na genealogia de Jesus, ou seja, a que nos foi dada no livro de Mateus, ele é o 4º. Abraão, Isaque, Jacó, Judá e seus irmãos. Ele é o 4º mencionado e, no entanto, o 4º dos 12. No Novo Testamento, ele é o primeiro da fila daqueles que são selados, como nos disse no capítulo 7 de Apocalipse, versículo 5. Aqui ele está selado, o primeiro a ser selado entre aqueles que são para sempre os remidos. E é isso que a palavra Yehudá significa. A salvação é dos judeus. E você se pergunta, mas o que significa um judeu nascido segundo a carne de Abraão? Não, o judeu nascido após a fé de Abraão, que chega ao ponto em que é culminado na promessa cumprida. A promessa feita a Abraão, a promessa da criança. Gênesis 17, versículo 15 e Gênesis 18, versículo 14. E essas são as antigas promessas feitas a Abraão, a promessa da criança. E essas são as palavras do velho. Ele volta e cita: Você adora o que não sabe.
E em seguida, ele traduz da seguinte maneira: você é cego para o que serve. Você não sabe por que serve, mas serve. Nós somos os que observamos o princípio eterno. Nós somos os conhecedores da criança pequena. Yehudá significa a presença de seu louvor. O centro da sua presença é a boca. O rei é a criança pequena. Todo o céu obedece à criança pequena, e toda a terra é compelida a manifestar aquilo que os céus obedecem. E eles obedecem apenas à voz da criança pequena. Você deve sempre pensar no Cristo como a criança pequena. Essas são as palavras de Abdullah. Eu já havia esquecido aquela carta. Eu já o tenho agora. Digamos 34 anos em uma Bíblia antiga a que raramente tenho ocasião de me referir. Então, você volta e lê o capítulo 8 do livro de Provérbios e começa no versículo 22 e passa, digamos, até o dia 31. Entre aspas, o Senhor me criou no começo de seu caminho, o primeiro de seus atos de velho. Eras atrás fui criada, no começo antes que ele trouxesse a terra. Quando ele lançou as bases da terra, eu estava ao lado dele quando criança. Eu diariamente me deleitava, regozijando-se diante dele sempre, regozijando-se em seu mundo habitado e deliciando-se com os filhos dos homens. Quem me encontra, encontra a vida. Quem sente a minha falta, fere-se. Quem me odeia, ama a morte. Fecha aspas. Agora, aqui está a personificação da sabedoria. Os hebreus pegaram todas as ideias e princípios abstratos e os personificaram. Então, a primeira criação de Deus foi a sabedoria, a primeira emanação. O Verbo me criou também pode ser traduzido e possivelmente tem uma reivindicação muito maior a nova definição dela do que a antiga, me possuir. A versão King James disse: o Senhor me possuía no começo do seu caminho. A versão padrão revisada diz: o Senhor me criou. Mas ambos estão corretos neste verbo hebraico. Você não pode separar o poder criativo de Deus e sua sabedoria de si mesmo, mas é personificado quando criança. Agora ele disse: ele se deleita. Bem, ele se delicia? Se você ler a versão King James e a versão revisada, você pensaria que uma criança pequena era a fonte de prazer. Não é assim no texto hebraico. No texto hebraico, ele se deleita. Significa que a sabedoria é quem experimenta a emoção do deleite. O poder criativo está experimentando a emoção do prazer. Tudo está saindo do Senhor. E o Senhor é definido para nós como Eu Sou. Essa é a fonte, mas seu poder criativo e sua sabedoria é o que experimenta a emoção do prazer. É a criança pequena. Então Abi disse: sempre pense em Cristo como a criança pequena. E nós que somos chamados Yehudá, nós judeus, o dissemos, não pelo acidente de nascimento da carne, mas pela fé de Abraão. Aqueles que ouviram a promessa, independentemente de sua origem racial, aqueles que a ouviram e permaneceram fiéis a ela e se apresentou com fé a todos os horrores do mundo. Sem condenação, eles estavam apenas fazendo a vontade de Deus. E chegou ao ponto em que foi prometida à criança pequena. Agora somos os conhecedores da criança pequena. Todo mundo que conhece a criança pequena está entre os chamados salvação dos judeus.
Todo mundo entra nesse estado porque conhece a criança pequena. Como Blake disse, entre aspas, os mortos ouviram a voz da criança e começaram a acordar do sono. Todas as coisas ouviram a voz da criança e começaram a despertar para a vida. Fecha aspas. A voz da criança? Sim, ele é o próprio alento, como nos disse em Eclesiastes 3, versículo 19. Ele é o alento de Deus, e o alento de Deus torna o homem vivo. Que ele retire o fôlego do homem, e o homem morre. Mas que respiração é essa? Chama-se respiração. Respiração é o vento, e o vento e o espírito são a mesma palavra em hebraico, mas o significado principal da palavra é realmente vento. Então, quando eles encontraram a criança, um deles disse: Eu não ouvi uma voz, mas você ouviu o vento, não ouviu? Bem, essa era a voz da criança. Essa era a voz da criança chamando os mortos daquele sono eterno. Então, se você ouviu o vento, começou a acordar, e acordou do que realmente era o sono da morte, e, eventualmente, todos ouvirão o vento, que é a voz da criança, e todos acordarão para a vida. Cada palavra que eu te disse é verdadeira. A você foi prometido um filho. Você vai pegar essa criança. Depois que você recebe o filho que nasceu para você, outro está chegando, algo completamente diferente. E um filho é dado. Essas são as palavras. A nós nasce uma criança. A nós é dado um filho. Isaías 9, versículo 6. Não é a mesma coisa. A criança nasce e você a segura em suas próprias mãos. Essa criança nasceu, um sinal de seu nascimento. É tudo sobre nascimento. Mas o próximo não nasce, que foi gerado por Deus e dado a você quando Deus decidiu dar a si mesmo. É o propósito de Deus dar o próprio homem, como e dado a você quando Deus decidiu dar a si mesmo. É o propósito de Deus dar o próprio homem, como se houvesse nenhum outro no mundo, apenas Deus e você. E para provar que ele conseguiu seu objetivo, que era dar a si mesmo, se Deus é pai, então ele tem um filho. Se ele mesmo lhe deu, então você é o pai dessa criança. Portanto, a segunda parte desta declaração do capítulo 9 de Isaías, a nós é dado um filho. Primeiro nasce um filho, que vem primeiro, porque ele não pode dar a você seu filho nesse nível. O filho é espírito. Ele não pode dar a carne e sangue, pois carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. 1 Coríntios 15, versículo 50. Para herdar o reino de Deus como Deus, você deve ser Deus Pai, reino de Deus. Para herdar o reino de Deus como Deus, você deve ser Deus Pai. E não há como saber que você é Deus Pai, a menos que você também seja o pai de seu filho. Assim, para nós, uma criança nasce para significar nosso nascimento na terra do Espírito. E para nós é dado um filho. A criança nasce porque significa nosso nascimento no céu, no mundo do Espírito. E então vem o presente, um filho é dado, e esse filho é Davi. Tu és meu filho, hoje te gerei. Salmo 2, versículo 7. Este é o Senhor falando a um estado espiritual chamado Davi. Então Davi vem como um presente. Ele se dá a si mesmo, e ao se dar a si mesmo, Davi deve aparecer em seu mundo e chamá-lo de pai. Se ele não te chama de pai, e é qualquer outro relacionamento, Deus não lhe deu, pois Deus é o pai de Davi. Tu és meu filho, hoje te gerei.
Então Davi vem ao mundo, seu mundo individualmente, e chama você de pai. Todos neste mundo terão essa experiência. Então você conhecerá a paternidade de Deus e a irmandade do homem. Pois se você é o pai do meu filho, você e eu somos um. Se eu sou o pai de seu filho e seu filho é o mesmo que é o meu filho, quem poderia negar a unicidade de nós dois? A única maneira no mundo de você conhecer a unicidade de Deus é através de seu filho. Então, quando eu encontrei esse papel velho caindo aos pedaços, sem dúvida, ele estava escrito em um pedaço de papel muito barato, todo datilografado e todo quebrado, assim manuseado com muita delicadeza. Faz 11 anos e aqui ele analisa esse maravilhoso e simples coisa. Mas agora posso entender melhor, ter experimentado nos últimos 30 e poucos anos desde que ele me deu. Então, o que ele está dizendo? Que as Escrituras não são culpadas por nenhum erro aparentemente cometido. O que ele quer dizer com isso? Quando ele me deu, eu não tive a experiência, mas agora eu sei. Se você entrou em um lugar como este, mas agora está mais animado do que agora, suponha que eles estavam jantando ou dançando, andando por aí, e todos animados, enquanto você veio invisível para eles, pois você entrou no espírito, está acordado quando entra no local. Sabe que este mundo animado é animado apenas por sua causa. Todo este vasto mundo em movimento você está movendo. E para provar que você está movendo, você interrompe uma atividade em si mesmo. E naquele exato momento em que você o prende, tudo congela, mas tudo congela. Você os observa, passa por cima e simplesmente os olha de perto. E eles estão mortos, todos mortos. Então você o libera em si mesmo, e eles se tornam mais uma vez animados e continuam a cumprir suas intenções. Suponha que você possa mudar a intenção, pois ela vem de cima. Eles estão apenas cumprindo seu serviço. Eles estão todos sob compulsão. Agora, você sabe o que é a boca de Deus, pois ele falou, e a boca é a criança pequena. A boca o rei, e o rei é a criança pequena, o sopro de Deus. E você sabe exatamente o que fez. Você prendeu uma atividade em seu próprio ser, e essa prisão foi a tomada de fôlego, e eles morreram. Como você pode condenar qualquer homem neste mundo pelo que ele está fazendo quando você está animando tudo? Você coloca tudo em movimento quando está no espírito. Enquanto você está aqui em carne, você também está sujeito ao seu próprio comando do alto. Portanto, se você vem ao mundo para contar a história de seu princípio eterno, está sujeito à mesma coisa que, de cima, submete o mundo inteiro. Esse é o preço que você paga pela expansão de seu próprio poder criativo. Existe apenas Deus no mundo, nada além de Deus. Deus está fazendo todos os papéis. Não há nada além de Deus. Ele desempenha o papel do sábio e o tolo, o amante e aquele que odeia. Agora vamos voltar. Quem me encontra, encontra a vida. Como parar e começar? Quem sente minha falta se machuca. Continue no volante e está com fome. E não está satisfeito com a fome de encontrá-lo. Aquele que me odeia ama a morte. Olhe para todo o vasto mundo e você não pode condená-los. Eles não conhecem a criança pequena. Eles não conhecem o poder criativo de Deus, chamado Cristo Jesus. E eles estão apaixonados pelo mundo. Eles querem estender essa coisinha. Estão com dor. Outro dia, outro mês, outro ano. Eles têm 2 casas.
Eles querem que 4 se sintam mais seguros. Eles têm uma dúzia de ternos. Eles querem que 2 se sintam melhor vestidos que o outro. Eles passam a vida querendo mais da morte, pois este mundo está morto e as pessoas não o conhecem. Eu sei isso, eu vi isso. Parei e iniciei em sessões. E já fiz mais de uma vez. Por isso não foi um erro da primeira vez. Então eu sei o que ele quer dizer com quem me encontra, encontra a vida. Portanto, o poder criativo de Deus é personificado como uma criança pequena. Paulo fala do poder criativo de Deus como Cristo Jesus no 1º capítulo, versículo 24 de 1 Coríntios. E para aqueles que são chamados, tanto judeus quanto gregos, Jesus Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Portanto, o poder de Deus é personificado como Jesus Cristo, mas sempre pense em Jesus Cristo como a criança pequena. Sempre a criança pequena que sempre se deleitava com a presença de seu pai. E era ele que sempre experimentava a emoção do prazer. O poder criativo experimenta isso. Ele não é a fonte disso. Ele é quem experimenta a emoção do prazer. Quando alguém chega a essa conclusão e encontra a criança pequena, que significa seu próprio nascimento do alto, depois encontra o filho que lhe é dado, e então o filho que é dado revela a ele quem ele é, e ele quebra a roda da morte, pois este é o mistério da vida através da morte. A menos que uma semente caia no chão e morra, ela permanece sozinha, mas se morrer, produz muito. João 12, versículo 24. Então, Deus se tornou homem em seu poder criativo, para que o homem se tornasse Deus. Filipenses 2, versículo 7. De modo que todos os mandamentos são de Deus a Deus. O homem, como vemos neste mundo, faz parte da estrutura eterna do universo. Essa coisa chamada Néfil e todas as suas fases, desde o momento em que apareceu em cena até o momento em que desaparece e deixa de ser parte e deixa de ser para aqueles que são deixados naquele momento, nunca passaram e não foi realmente trazido à existência. Sempre fez parte da estrutura do universo. Estou animando, como estamos animando com poder criativo, animando tudo, isso neste mundo. Vou deixá-lo para sempre, ainda fará parte da estrutura eterna do universo, e a menos que seja animado, permanece morto em todos os seus pequenos aspectos. O bebê que amamentou a mãe, o pequeno relutantemente a caminho da escola, o menino tentando encontrar seu caminho na vida, o homem, tudo isso são simplesmente roupas que você anima. E chegará o dia em que você e eu, tendo passado por todas as fornalhas, experimentando esse poder criativo que é Deus, despertaremos e somos o poder criativo de Deus e um com Deus. Então podemos dizer que somos Yehudá. Fomos salvos do mundo da morte. De repente, todos despertamos, e Deus e seu Filho, o poder criador de si mesmo, são um. Então, um novo empreendimento, uma nova peça com os mesmos personagens, pois eles permanecem parte da estrutura eterna do universo. Nós concebemos um drama completamente diferente. Agora, hoje à noite, se você fosse à peça e visse os atores, condenaria-os pelas partes que representam? Se houver alguma condenação, ela não deve ser dada ao autor? Bem, o autor concebeu a peça. O autor é Deus. E não havia ninguém para animar os personagens, exceto Deus.
e ele realmente passou pelas experiências que concebeu. Mas todas essas coisas estavam mortas. Acredite, eu vi os mortos, mas tudo. E chegará o dia em que tudo o que descobrimos em nosso mundo sobre as grandes descobertas científicas do mundo não será assim. Nada será como vemos agora. Gravidade. Bem, toda criança que frequenta a escola aprendeu o que acreditamos ser a gravidade. Não há criança no mundo, e eles provam como é verdade ao não pular do alto do prédio, sabendo que vão cair no chão. No entanto, tendo preso uma atividade dentro de mim que fazia tudo ficar parado, as coisas que deveriam cair não caíam. Um pássaro em voo não caiu, permaneceu ali. Artigos de papelaria no espaço porque em mim foi preso. Então, onde está a gravidade? E amanhã mudaremos tudo o que descobrimos hoje, ou achamos que descobrimos, e reorganizaremos a peça de maneira tão completa que podemos aproveitar nosso poder criativo e, com um rearranjo da peça, usando os mesmos personagens, interpretaremos de longe. Maior jogada para expandir além do que expandimos nosso poder criativo. E isso é Jesus Cristo. Então, quando ele disse, nós somos Yehudá, os conhecedores da criança pequena, nós somos os que observamos o princípio eterno, então somos Yehudá, e você adora o que não sabe, e não sabe o que serve porque serve, mas serve. O homem desempenha todas as partes e ele não sabe por que está fazendo o que está fazendo. Ele sabe que começou no mundo pelas ações de um poder que não é seu. Ele nasceu fisicamente, certamente por ações de poderes não seus. E ele se encontra em uma família, ele não sabe o porquê. Ele se vê se movendo pelo mundo, não sabe o porquê. E todos estão servindo a essa compulsão do alto, que é manifestada pela criança que se deleita com as experiências. Nascemos um dia acima, manteremos a criança pequena, seu símbolo, quando entrarmos neste mundo criativo e começarmos tudo, e damos a palavra falada até que todo o poder possa ser exercido que é Deus e redimido, pois ele está apenas se redimindo, deixando o homem exatamente onde ele está, como parte da estrutura eterna do mundo. Portanto, no final nada é condenado. Entre aspas, perdoe-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Fecha aspas. Lucas 22, versículo 34. Eles não sabem. Portanto, as palavras no final do julgamento, você não sabe que tem o poder de crucificá-lo e o poder de libertá-lo? Ele disse, você não tem poder sobre mim, se não foi lhe dado do alto. João 19, versículo 10. Um homem ousa dizer ao representante de César que você não tem poder sobre mim? Ele sabia exatamente do que estava falando, pois este disse ao samaritano, sabemos o que adoramos, você não sabe o que você adora. César pensou que sabia, e o braço de César, Pilatos, pensou que ele tinha o poder de libertá-lo ou crucificá-lo, e ele disse, você não tem o poder para me libertar ou para me crucificar, se não foi lhe dado do alto. Portanto, quem me entregou em suas mãos, ele tem maior pecado, se é pecado, porque ninguém. É tudo uma peça. Subimos ao palco bem ensaiados para representar o papel que estamos representando, para exercer esse poder criativo que é personificado nas Escrituras como Jesus Cristo. Daremos continuidade no próximo vídeo, na parte 2.
Amado irmão, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com nossos irmãos a terem esse conhecimento. Apresento a todos vocês a coleção de e-books O Caminho das Palestras de Neville Goddard, volume 1. São 10 e-books com as palestras que foram ministradas por ele, totalmente revisadas e de muito fácil leitura, dando continuidade aos estudos do livro O Despertar da Consciência. O link está na descrição desse vídeo. Adquira agora para que possa ter o discernimento que tanto almeja, passo a passo, nos 7 livros. Muita paz e luz a todos. Namastê.